boa tarde a todos. Quando o Alexandre me convidou, ele já tinha o título da comunicação do Jader. E a leitura desse título foi que sugeriu a mim o meu assunto nessa ocasião. E aí eu escrevi ao Jader perguntando se ele permitia que eu fizesse referência a esse fato. Ele disse que sim. O título da palestra dele tinha um subtítulo, que é "O Espiritismo não é apenas ciência natural". E aí a sugestão que eu vou fazer, compatível com o que ele disse, na verdade, é que a gente tire essa palavra apenas, simplificando para "o Espiritismo não é ciência natural". Na exposição dele, assim como na do Schubert, a gente viu já várias coisas relevantes para aquilo que eu vou falar agora. A ciência qual a gente entende hoje em dia é relativamente recente na história da humanidade. Ela, na verdade, remonta, do jeito que a gente entende hoje, ao século XVII, mais ou menos, Embora no século XVII, como o Jader notou, o termo ciência ainda não fosse utilizado nessa acepção. Isso começa a ser o caso a partir do século seguinte, século XVIII, apenas. Mas o empreendimento de fazer ciência já estava solidamente iniciado no século XVII, até um pouco antes, talvez. Como um desdobramento daquilo que se chamava filosofia natural. Na antiguidade grega, quando surgiu o nosso pensamento racional típico, não havia distinção entre ciência e filosofia. Todos os ramos do saber eram vistos como filosóficos. Mas, ao longo do tempo, foi havendo uma especialização gradual entre as pessoas que se dedicavam a estudar os processos que envolvem os corpos, quer os corpos inanimados, quer os corpos vivos, e as pessoas que estudavam o ser humano na sua dimensão mental ou espiritual, se a gente preferir. Ou seja, o ser humano como um ser pensante, um ser que tem sentimentos, que emite juízos morais, juízos estéticos, que tem vontade. Então, não é porque houvesse uma separação absoluta, mas, assim, com o desenvolvimento gradual do conhecimento, foi ficando praticamente impossível achar alguém como o grande Aristóteles, o filósofo grego mais importante de todos, que tratou de todos esses assuntos ao mesmo tempo, desde a astronomia, a matemática, a ética, a política, a epistemologia, biologia, assim por diante. Então, vindo mais perto do nosso tempo, século XVII, já havia uma razoável especialização distinguindo a filosofia natural, que estuda os processos físicos, químicos, biológicos, como a gente diria hoje, e a filosofia moral, que se ocupava de estudar o ser humano na sua dimensão pensante, intelectual, sentimental e assim por diante. Então, a nossa ciência, como a gente entende hoje, ela surgiu a partir desse momento, por um processo de especialização dentro daquilo que se chamava filosofia natural. E aí, esse campo em particular experimentou uma extraordinária melhoria nos seus resultados e métodos a partir do século XVII, com o desenvolvimento de novas teorias sobre o mundo, que subverteram grande parte daquilo que se acreditava sobre o mundo físico, desde a antiguidade, por toda a Idade Média também, e novas propostas de como esse mundo tinha que ser estudado.
Aí tem grandes figuras, né, que contribuíram para a criação da ciência moderna, embora, repito, a expressão ciência ainda não fosse usada nessa acepção. Todo mundo já ouviu falar do Galileu, todo mundo já ouviu falar do Descartes, alguns do Boyle, alguns do Huygens. Certamente todo mundo ouviu falar do Newton, ao qual o próprio Jader fez referência, né? No final do século XVII, o Newton fez uma espécie de síntese e desenvolvimento matemático de todas as propostas que estavam sendo gestadas por essas outras figuras ao longo do século, desde as primeiras décadas do século XVII, perdão. E esse livro dele, que o Jader também deu o nome, Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, ele passou a ser a grande referência para se fazer ciência. Inicialmente no campo do que hoje a gente chamaria de física, embora na época assim não se chamasse, né? Mas também em todas as outras áreas, inclusive a química, né? Que já estava começando também. Aproveitando o mote aqui do nosso encontro, né? Se a gente pensar na obra do Newton, né? Fora todas as características extraordinárias desse grande trabalho, a gente pode atribuir a ele um grau elevado de coerência. Havia muitas contribuições importantes, esparsas, feitas por estudos individuais localizados em algumas áreas chaves da ciência. Mas com o Newton, isso tudo foi agrupado num todo coerente. O que a gente quer dizer com coerência? A integração entre as partes. A capacidade de você estruturar o conhecimento de uma forma que certas porções do conhecimento se apoiem e recebam apoio umas das outras. Só para dar um exemplo, durante milênios, os estudos dos movimentos dos corpos celestes eram feitos de forma completamente isolada do estudo dos movimentos dos corpos terrestres. O Newton unificou essas duas grandes áreas. As leis newtonianas dão conta de explicar também o movimento dos planetas, como o movimento de uma pedra que você jogue de um tiro de canhão e assim por diante, né? Depois foram se desenvolvendo aplicações pelo próprio Newton, né? Por exemplo, para os fenômenos do som e assim por diante. Século XVIII foi um século de grande desenvolvimento das propostas do Newton, respeitando sempre aquele núcleo teórico que ele tinha estabelecido. Ou seja, o livro do Newton não foi o fechamento da física. Pelo contrário, ele descortinou uma infinidade de áreas para serem exploradas a partir das bases firmadas pelo Newton, que a seu turno se baseou também no trabalho de outros, como o próprio Galileu, Descartes, e assim por diante. Então, aqui a gente tem uma realização científica que o filósofo contemporâneo chamado Thomas Kuhn chamou de um paradigma. O livro do Newton ele serviu de paradigma para a ciência durante 200 anos. Todo o século XVIII, século XIX, qualquer empreendimento científico na área das ciências naturais ou filosofia natural tinha que fazer referência à base, que era o texto do Newton. Um livro difícil, aliás, né? Muito difícil. Então, assim, a gente tem como um valor importante na ciência, aqui eu estou dando esse exemplo porque ele é fundamental, né, na história da ciência, a gente tem um exemplo importante de um programa de investigação científica que se tornou altamente coerente. Tudo ali estava interligado a tudo, né? Você não tinha enxertias, você não tinha apêndices.
coisas soltas, muito menos coisas incompatíveis umas com as outras. Um sistema coerente, ele tem, antes de tudo, que ser consistente, do ponto de vista lógico, né? Não pode ter conflito entre as várias partes, os vários princípios, as várias leis de um sistema teórico coerente, né? Essa obra causou uma admiração imediata de todo o mundo intelectual da Europa, né? Inclusive de pessoas que estavam no outro domínio, os filósofos morais, aqueles que estavam preocupados em estudar o ser humano. E aí houve a percepção, especialmente no final do século XVII e começo do século XVIII, de que havia um descompasso entre o enorme progresso das ciências naturais ou da filosofia natural e o estado ainda embrionário de muitas das investigações sobre o ser humano, que envolviam o ser humano. Vários filósofos se queixaram disso. E um deles, em particular, é que eu quero trazer à nossa consideração agora. Um filósofo escocês chamado David Hume. Escreve Hume, como vocês viram aí no material escrito do nosso encontro. Ele nunca teve um cargo acadêmico, né? Isso é uma questão assim, histórica interessante. Ele foi tão inovador, ele produziu uma obra tão extraordinária que ela não foi reconhecida no seu tempo, com exceção de alguns ensaios que se tornaram muito lidos, né? Mas o núcleo principal do trabalho dele ficou amplamente ignorado, né? O seu livro mais importante, o primeiro livro que ele escreveu quando tinha 20 e poucos anos, Tratado da Natureza Humana, foi um livro que não vendeu, né? Ficou encalhado, né? Uns anos depois, o editor promoveu lá uma feira para ver se vendia o livro, né? Que nós temos uma edição recente do Tratado da Natureza Humana do Hume, 1739-40, né? Um livro grande, tem 3 partes, publicado nesses 2 anos. E nesse livro, ele, embora muito jovem, ele expressa a convicção que ele tinha já nessa época de que era necessário fazer uma modificação na forma de estudar o homem. Não biologicamente, né? Que isso estava indo razoavelmente bem já. Mas a forma de estudar o homem como ser intelectual, ou ser pensante, ser que tem emoções e assim por diante, né? Que se reúne em sociedade, que desenvolve esquemas econômicos e políticos, né? Então, o Tratado da Natureza Humana, ele tem um subtítulo interessante, que vai ser o mote aqui da minha conversa. Um tratado da natureza humana. Subtítulo: sendo uma tentativa de introduzir o método experimental de raciocínio nas questões morais. Questões morais aqui no sentido da época, não era ética necessariamente. Moral num sentido mais amplo. Estudos que se referiam ao ser humano como um ser pensante. Então, a proposta é ver se não dava para adaptar o método usado na filosofia natural, ou ciência, se a gente quiser antecipar a denominação, aplicar esse método com as devidas adaptações para as questões relativas ao ser humano. É uma tentativa, ela é muito modesto, né? Uma tentativa de fazer isso, já que esse método se mostrou extremamente eficaz na produção de conhecimento sobre o mundo físico. Por que não fazer o mesmo com o homem? E aí, assim, logo na introdução, ele fala que a essência desse método, esse novo método, que ele estava vendo os seus amigos, seus contemporâneos aplicando no estudo da natureza, essa essência é a experiência. Aquilo que o Schubert chamou de um lastro empírico, né? A base empírica, a base experimental, aquilo que se pode observar sobre o mundo ou o ser humano.
deveria ser o ponto de partida de toda a investigação. Então, ele se queixa na introdução do livro que o método que vinha sendo seguido há milênios para estudar o ser humano era um método moroso e entediante. Ou seja, uma coisa lenta, que estava ali há milênios sendo discutido e não tinha gerado conhecimento minimamente razoável, seguro sobre o que era o ser humano. Muita especulação, muitos raciocínios a priori, ou seja, desvinculados daquilo que a gente pode observar, muito recurso à autoridade, especialmente na Idade Média, né? A autoridade da igreja, ou a autoridade do próprio Aristóteles, dos filósofos gregos, né? Referências à revelação, num sentido místico do termo. Olha, chega disso, isso não está produzindo resultados, né? Eu quero propor, né, ou pelo menos dar início a uma nova abordagem que ele chamou de ciência do homem. Ele usou a palavra ciência, viu, Jader? Já na primeira metade do século XVIII. Ciência do homem, ou ciência da natureza humana, como ele diz em uma outra obra posterior, né? Ciência do homem. Ou seja, ele já queria marcar que a sua estratégia de pesquisa, o que ele estava iniciando, ela deveria se inspirar, não copiar de forma exata, mas ela deveria se inspirar na ciência. Já dava para falar em ciência no século XVIII, né? No sentido atual. Já estava sendo usado o termo assim. Então, logo depois disso, ele fala que essa nova ciência do homem, ela tinha que ter um fundamento sólido. E esse fundamento, ele diz, é a experiência e a observação. E não mais as especulações, por mais interessantes que elas fossem, né? Mas tinha cansado, era entediante ficar fazendo aquelas discussões típicas, por exemplo, da Idade Média, sobre a natureza da alma e assim por diante, a onisciência divina, o livre-arbítrio. Olha, chega, isso não está resultando em nada muito concreto, né? E aí ele fala, nós estamos atrasados, nós os filósofos morais estamos atrasados 100 anos, porque a filosofia natural estava deslanchando 100 anos antes já, né? Até mais, um pouco. E aí, é claro, ele também nota que há adaptações, como eu já falei, né? Há adaptações a serem feitas. Uma delas é que você não pode fazer experimentos com o ser humano da mesma forma que você faz os experimentos com os corpos naturais, né? Você não pode você pode soltar uma pedra para ver como que ela cai, mas você não pode fazer experimentos com o ser humano. Ele fala assim, né? Essa ciência do homem, ela tem uma desvantagem em relação às outras áreas, né, de estudo dos fenômenos. Por quê? Nela não se pode reunir experimentos de maneira deliberada e premeditada, a fim de esclarecer todas as dificuldades particulares que vão surgindo. Se a gente tentasse, né, esclarecer da mesma forma que se tenta fazer nas ciências naturais uma dúvida no domínio da filosofia moral, é evidente que essa reflexão e premeditação iriam perturbar de tal maneira a operação de meus princípios naturais que se tornaria impossível formar qualquer conclusão correta a respeito do fenômeno. E aí ele propõe, então, que nessa ciência do homem, os fenômenos tinham que ser estudados como eles se apresentavam no curso ordinário das ações humanas. Vamos observar o ser humano com a maior atenção, com o maior rigor possível, os fenômenos relativos ao ser humano, mas da forma em que eles se apresentam, na vida do dia a dia. E aí ele desenvolveu isso no seu livro,
em 3 grandes áreas. São 3 divisões no tratado. A primeira delas trata justamente da cognição humana, daquilo que hoje a gente chamaria de epistemologia. Como que a gente funciona nos nossos raciocínios, na nossa percepção, assim por diante, né? Essa é a parte que eu mais trabalho, né, na minha área de atuação acadêmica. Depois vem uma parte sobre as paixões. Paixões era o nome dado aos sentimentos, né? E, por fim, tem um livro sobre a moral, né? A moral no sentido de ética, já, onde ele lança bases de uma nova proposta da fundamentação da moral também na experiência. Esses 3 livros, embora eles tratem de assuntos que parecem diversos, eles estão completamente integrados. Ou seja, há uma coerência muito grande nesse projeto do Hume. Isso, para a gente que é filósofo, né, e redescobriu o Hume na segunda metade do século XX, é muito impressionante, né, porque especulações de todas essas áreas estavam sendo feitas há milênios. Mas um todo compacto, né, coerente, é difícil de encontrar. No Aristóteles tinha, né, mas já estava muito velho. Então, o Hume renovou isso com esse ingrediente novo da fundamentação empírica, fundamentação nos fatos. Qualquer especulação, qualquer teorização tem que respeitar, antes de qualquer coisa, a evidência dos fatos. Esse é o primeiro dever de qualquer teoria, inclusive as teorias sobre o próprio ser humano. E aí, assim, ao longo dos anos, né, embora ele nunca tenha tido um emprego acadêmico, ele foi fazendo uma produção extraordinariamente vasta e ampla, sempre com base no seu tratado, onde estavam os fundamentos da sua obra, né? Ele escreveu muito sobre história, ele é muito conhecido hoje em dia, né, até mesmo à época, como um grande historiador. História é sobre o ser humano, né? Ele se tornou um dos pais da economia, ele e o seu discípulo Adam Smith, né? Teoria política, textos importantíssimos sobre a política, textos sobre a estética, menores, mas muito fundamentais, né? Textos sobre a religião, ele tem 2 livros sobre religião, que são absolutamente indispensáveis, todo espírita deveria ler esse livro do Hume sobre a religião. Ele tinha um olhar muito equilibrado sobre a religião, crítico, mas equilibrado, muito interessante. Eu aprendi muito sobre religião lendo o Hume. Então, ele tinha um grande projeto que não foi reconhecido no seu tempo, né? A filosofia natural ou ciência começou a deslanchar cada vez mais, com mais sucesso, né? E foi somente no século XIX, como o Jader mostrou hoje, que as pessoas voltaram a pensar, sem conhecer o Hume, porque, inclusive, o livro estava esgotado, ninguém praticamente não conhecia o Hume, a não ser superficialmente, por ouvir dizer, né? Ou por obras menos importantes. Foi somente no final do século XIX que surgiram grandes pensadores na área do estudo do ser humano que se propunham novamente a fazer um estudo científico do ser humano. O Jader escolheu um deles para falar, é pena que não deu tempo, né, Jader? Do Dilthey. A proposta era essa, com as devidas adaptações, isso é 150 anos depois, né, enfim. Mas ele também queria trazer um nível superior de rigor para os estudos do homem. E ele fala em ciência, assim como Auguste Comte falou em ciência, mais para frente. O Humberto sabe muito bem, o pessoal lá de Juiz de Fora, né, estuda muito o Wundt, um dos criadores da psicologia, né? Então, aí, segunda metade do século XIX, começo do século XX, deslanchou uma preocupação em melhorar o estatuto dos estudos sobre o ser humano, vestindo, mais uma vez, sob uma certa metodologia que tivesse alguma semelhança com a ciência. Só que aí tem um problema,
que é o problema da perda de coerência. Eu estou forçando um pouco a barra aqui, simplificando um pouco a história, né? É uma infinidade de pensadores com seus sistemas próprios e não se comunicando muito uns com os outros, né? Com algumas exceções. É claro que tem os grandes eixos temáticos, né? Mas não havia mais um projeto integrado de fazer o que depois se chamou psicologia, sociologia, filosofia política. Isso tudo foi florescendo, mas de uma maneira em que a coerência não estava mais presente, porque a gente não tinha mais uma referência única que pudesse aglutinar os esforços e servir, para usar a linguagem do Kuhn, de paradigma. Que eu estou simplificando um pouco, né? Deliberadamente, senão eu não consigo falar mais nada. Então, assim, até hoje a gente se ressente dessa dificuldade. Eu faço parte de um instituto de filosofia e ciências humanas, onde há 6 departamentos que tratam de assuntos ligados ao ser humano. Não há nenhuma comunicação, salvo raríssimos episódios, nenhuma comunicação entre nós. Antropólogos, sociólogos, demógrafos, filósofos, historiadores, cada um no seu nicho, né? E se você for dentro de cada um desses departamentos, tem os grupos, né? Dentro da filosofia política tem os vários grupos, dentro da sociologia tem os seus próprios grupos e assim por diante, né? Ninguém se entende mais. Por quê? Está pulverizado. Não surgiu, né, ainda no meio acadêmico um Newton das ciências humanas. Alguns historiadores da filosofia até sugeriram já que o Hume poderia ser essa figura, né? Só que ele não foi reconhecido, ele está sendo redescoberto há poucas décadas, esse grande projeto dele de uma ciência da natureza humana. Isso tudo, enfim, nos remete já a um tempo em que apareceu Allan Kardec, que tinha um projeto de uma ciência do homem também, né? A gente até poderia brincar, né? Quem sabe o espiritismo, que ele definiu como, no preâmbulo do livro que é o Espiritismo, né? Todo mundo lembra dessa passagem. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Essa definição do Kardec, e ele desenvolveu sistematicamente essa abordagem em todas as suas obras. Aqui tinha um site, né? Apresentado de uma maneira mais simples para um público iniciante, né? É um livro introdutório. Mas se a gente percorrer a obra do Kardec, e aí a Revista Espírita é absolutamente fundamental, porque é nela que está indicada de forma mais clara do que em qualquer outro lugar a metodologia que o Kardec usava. Uma metodologia muito semelhante àquela que o Hume propôs, ou seja, ele ia atrás dos fenômenos. Aquilo era fundamental. Não simplesmente para enumerar fenômenos, porque isso não constitui ciência. Mas ele queria fazer uma teorização sobre os fenômenos espíritas, mediúnicos e sonambúlicos, né, para usar a terminologia dele. Fenômenos mediúnicos e fenômenos sonambúlicos revelaram a natureza imortal do ser humano. Isso, é claro, não estava presente no projeto do Hume. Ele nunca ouviu falar, nem ele, nem praticamente ninguém, da ocorrência de fenômenos como os que Kardec escolheu para investigar, né? Ou seja, embora os fenômenos existissem, precisava um gênio como Allan Kardec para perceber, olha, eles estão acontecendo, eu vou ver se são reais ou não, né? Se não se trata de ilusão, de fraude. E uma vez constatada a sua realidade, eu preciso fazer uma teorização sobre eles. Ela não é uma teorização qualquer, que trate os fenômenos de maneira isolada. Eu quero uma ciência. Eu quero uma ciência. E aí tem inúmeras declarações
do Kardec que mostram que ele também procurava se inspirar nas ciências naturais. Quando ele fala em ciência, ele está falando em ciências naturais, porque, como o Jader lembrou, não tinha ainda ciências humanas com essa expressão. Isso viria um pouco depois. Então, por exemplo, na Gênesis, primeiro capítulo, parágrafo 14, ele fala: como meio de elaboração, método, né? O Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, as ciências do âmbito da matéria, né? Que estavam indo muito bem. Obrigado. Procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental, a mesma expressão do Hume. Ele certamente não conhecia o Hume, ninguém conhecia o Hume na França, a não ser de ouvir dizer, né? Mesmo na Inglaterra, pouca gente sabia dele. Né? Então, o que ele declarou e aplicou? Isso não é só uma declaração de intenções, ele fez isso durante toda a sua vida, deixando para nós um paradigma. Como eu já comentei num artigo antigo chamado Paradigma Espírita, em que eu comparo detalhadamente a posição do Kardec com essa tese do Thomas Kuhn, né, de que há um papel para paradigmas na ciência. Então, qual é o método? O que está por detrás dessa nova proposta de estudo do ser humano com vistas a investigar uma coisa que os outros não estavam investigando, que é a sua natureza espiritual do ponto de vista da imortalidade. Abro um parênteses. O Terini falou depois, né, hoje também, de uma coisa muito interessante. Quando outras pessoas que não proponentes do espiritismo, quando Kardec já tinha morrido, começaram a prestar atenção em alguns dos fenômenos, embora não todos, isso é uma falha, né? Dos fenômenos que poderiam indicar a sobrevivência do ser, houve uma enorme perda de coerência em relação ao que o Kardec já tinha feito. Os estudos se pulverizaram por todos os lados, né? Então, assim, quando ele estava fazendo a apresentação dele, no final, ficou bem claro isso, né? Ele deixou muito claro para a gente por que a gente tem tantos problemas nessas outras linhas de investigação não espírita. Elas não são coerentes, elas vivem em conflito umas com as outras, elas têm visões fragmentárias sobre os fenômenos relevantes, né? É um balaio de gatos. Aí, assim, estou propondo o uso dessa expressão, né, para contrastar. O balaio de gatos é exatamente o oposto da coerência, né? O que é coerência? Difícil de explicar, tal, mas o que não é coerência? É o balaio de gatos. Então, você tem um balaio de gatos no meu instituto, que é um instituto acadêmico, que estuda o ser humano, né? E você tem um balaio de gatos se você pensar em metapsíquica, parapsicologia, assim por diante, porque está todo mundo trabalhando por conta própria, né? Não tem integração, com algumas exceções, é claro que tem os departamentos e tal, né? Mas um grande projeto como esse do Kardec, ele está fazendo falta, né? Então a gente vê como que o movimento espírita se deixou confundir, né, pelo surgimento de novidades, de propostas que tinham a pretensão de ser científicas, mas pecaram por um aspecto fundamental: ignorar as bases já afirmadas por Allan Kardec e se pulverizar numa infinidade de abordagens parciais, né? Muitas vezes equivocadas do ponto de vista teórico, com muito pouca teoria, com teorias ad hoc, né, feitas de propósito só para aquele grupo de fenômenos, né? E isso entrou no movimento espírita, né? Como o Terini mostrou para a gente hoje, né? Não é que não é para ler esse pessoal todo. Sim, vamos ler, mas assim, tendo um eixo presente, né? Tem uma infinidade de citações do Kardec, né, sobre esse ponto, né? Por exemplo,
Ele fala isso, que o Hume tinha queixado, né? As ciências naturais, só fizeram progressos, isso está na Gênese também. É a última citação. As ciências só fizeram progressos importantes no século XVII, embora não se chamasse ciência ainda, né? Depois que os seus estudos se basearam sobre o método experimental. Quem foi o grande teórico do método experimental na física? Foi o Galileu. Isso é parte das minhas disciplinas. A semana passada dei uma aula sobre isso, aqui na Unicamp, na pós-graduação de Filosofia da Ciência. O Galileu, ele que sugeriu isso, né? Vamos fazer física olhando a própria natureza e não só pensando entre quatro paredes. Então, Kardec sabia muito bem, né, da história da ciência. Elas só fizeram progressos importantes depois que os seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então, acreditou-se que esse método só era aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. Na acepção que o Jader falou hoje, né? Não vou repetir aqui. Ou seja, ao homem como ser espiritual, e não como ser corporal. O método experimental também é aplicável a essa área, mas aí você tem que ter a genialidade que o Hume teve, que o Kardec teve, e alguns outros pensadores, né? Mas, assim, são dois grandes programas de pesquisa do ser humano, extremamente coerentes, extremamente abrangentes, rico de potencialidades que não foram explorados, né? Os espíritas passaram a fazer outras coisas, inventaram uma série de denominações e de enfoques muito parciais, né? Brigas, como lembrou o Adair hoje, né? Brigas, polêmicas, o negócio da Luciana também, né? Muita polêmica sobre picuinhas e assim por diante, né? E o programa está lá dormente, as pessoas não estão explorando. Então, eu vejo com muita alegria, né, que nas últimas décadas, eu acho que em boa parte também, por causa do nosso grupo de estudos aqui na Unicamp, tem uma geração nova, né? Uma boa parte das pessoas novas que conviveram conosco aqui estão já entrando no eixo, né? Reconhecendo ali o programa do Kardec como uma referência fundamental, né, para a gente tirar a discussão dessa área, né, de estagnação. O exemplo talvez mais notável disso é justamente o trabalho do Alexandre Caroli, no seu mestrado e depois no seu doutorado, e que agora apareceu também dentro desse contexto do ensaio que ele, junto com o Rafael e a Marina, fizeram e venceram um concurso internacional sobre isso, né? Bom, então é isso, gente. Quem sabe um dia eu escrevo mais sobre isso. No meu artigo, que resultou da minha contribuição ao último INLIP de qual eu participei, que foi o 9º INLIP de 2013, já tem o começo dessa conversa. Então, na verdade, eu estou continuando hoje, aqui de forma muito rápida, as sessões finais daquele texto que foi publicado no Jornal dos Estudos Espíritas. Obrigado. Primeiro, eu quero agradecer sua presença. Eu havia pedido ao Alexandre que, se fosse possível, que você fosse parecerista do artigo. Por ser sua área de conhecimento. Muito mais conhecimento do que eu tenho, no caso de Hume. Sobre a definição de Kardec do que é o Espiritismo, eu gostaria de lembrar que essa definição foi mudada muitas vezes
e que ficou como a definição final após 5 ou 6 edições. Sobre a questão das ciências positivas em Kardec, é importante dizer que Kardec trata do positivismo em um só texto e que há uma diferença entre positivo e positivismo. Físico. Tá Fazer barulho, tá? Tira daí. Tenta falar agora. Alô? Jade, eu ouço tudo que você fala 2 vezes. Estou ouvindo bem. É porque eu falo uma vez e as pessoas escutam aquilo que eu falei, entendeu? Mas eu entendi suas perguntas. Se você quiser, eu já faço um comentário agora. Eu queria passar as 4 perguntas, se possível, para você comentar. Não, eu concordo com tudo que você falou até agora. Está tudo perfeito, é isso mesmo. Bom, acho que nas ciências de hoje, a nossa divisão não é apenas... Acho que na ciência de hoje há muita divisão porque houve uma produção enorme também de conhecimento. Então fica muito difícil de um professor ter domínio, por exemplo, das diferentes áreas da medicina, porque ele tem que se desdobrar no avanço da área dele, que costuma ser bem grande. Então, mesmo que ele quisesse, embora haja um núcleo comum, ele não consegue ser um cirurgião do coração e um pediatra ao mesmo tempo, que não trabalha com a cirurgia. É difícil para o médico estar pronto nas 2 áreas de conhecimento. Por isso, eu vejo como uma certa leniência esse afastamento nas ciências humanas, nas nossas faculdades. Na Fafiche, onde eu dei aula, isso também acontece. E não é só por tratarmos de paradigmas diferentes, mas por ser um volume de leitura grande. Com relação a Hume, toda a minha simpatia, você sabe que fui aluno da Lívia, que começou os estudos de epistemologia com Hume. As dificuldades que eu sinto com Hume e o espiritismo, e aí você vai estar contribuindo bastante comigo, é que, por exemplo, eu li o livro Investigação sobre o Entendimento Humano, e a Lívia insistia muito que Hume dizia que o conhecimento científico deveria partir dos órgãos dos sentidos, seja os órgãos dos sentidos puros ou ampliados com aparelhos. E Kardec, ele não apenas observou as mesas girantes, ele conversou com os espíritos. E quando ele conversa, ele tem que interpretar o resultado daquilo que os espíritos dizem. Quando ele fala do plano espiritual, ele fez com base numa compreensão e seleção, com o uso da razão, das coisas do mundo dos espíritos. Então, ele foi além do que o método experimental daquela época propunha no seu uso, embora ele estivesse vendo o seu interlocutor, que era um médium, e aquele conhecimento não pertencia a esse médium. Então, ele falava o que ele ouvia do espírito.
na psicologia, nossa principal dificuldade com o método experimental, e ele é muito utilizado, é a redução ao biológico, por exemplo, tá? Que mencionei na nossa exposição. E o Wallace, Alfred Russel Wallace, ele criticou também uma passagem do livro de Hume, tá? Quando ele fala de milagres, que Hume afirma que não importa quantas afirmações ou quantos observadores e testemunhas possam falar acerca dos milagres, eles não serão estudáveis à luz das ciências. E é assim que o Wallace faz o livro que eu traduzi e coloquei o nome mais amplo de Diálogo com Céticos. Tá? O Wallace vai contra esse pensamento de Hume. Então, eu acho que há dificuldades no projeto da aproximação de Hume como base epistemológica para o trabalho de Kardec. Você, por favor, sinta-se à vontade para comentar. Eu não tenho problemas com críticas. Eu agradeço. Tá? Vou anotar os caminhos aqui. Quanto essa câmera aqui? Posso falar agora? Bom, o preâmbulo que o Jader fez é perfeito, né? Concordo com tudo que ele falou. Com relação à fragmentação ou à subdivisão de áreas impressionantes que existe hoje nas ciências naturais, ele deu o exemplo da medicina, né? É claro que ele tem razão, Jader. Não dá mais para a gente tratar de tudo ao mesmo tempo. É humanamente impossível alguém dominar tudo, né? Na física também, né? Que é uma coisa mais simples que medicina. Mas mesmo assim, não dá para a gente tratar de tudo ao mesmo tempo, né? Mas eu defendo, pelo menos na área que eu conheço, né, que é física, que apesar dessa imensa pulverização de especialidades, a coerência é mantida, né? Você não pode fazer um trabalho em qualquer área da física hoje que conflite com os princípios básicos da mecânica quântica e da relatividade, a menos que você tenha um enorme trabalho de justificar, enfim, por que está fazendo aquilo, mas o mainstream é sempre coerente, né? Na medicina também, a biologia está muito avançada hoje em dia, né? Você já sabe muito bem como que funcionam as coisas principais do ser humano, do ponto de vista biológico, né? O problema a nível de detalhes. Nas ciências humanas a situação é pior, né? Porque não tem, se você quiser ir para trás e encontrar uma referência, como a gente físico consegue fazer, você não acha. Você não acha. Os próprios fundadores das várias especialidades não se entendem entre si, você não tem uma coerência. Então, não é só porque o conhecimento aumentou de volume e não dá tempo, mas é que as pessoas diferem sobre assuntos fundamentais. O Kuhn já notou isso muito bem também. Sobre os fenômenos que Kardec estudou, é claro que eles não são fenômenos referentes ao mundo puramente físico, né? Alô? Os fenômenos que fundamentam a ciência espírita são os fenômenos intelectuais. Kardec deixou absolutamente claro que são esses que importam. Se os fenômenos fossem só os efeitos físicos, não daria para prosseguir em nada, né? E hoje a gente teve aqui um exemplo magnífico disso, né? O que é a evidência que o Alexandre Caroli e os seus amigos, meus amigos também, a Marina e o Rafael, apontaram como evidência da sobrevivência? São fenômenos, todos eles intelectuais. Todos eles intelectuais. É o conteúdo das ideias, dos textos do Chico Xavier, que eles analisaram, que revela que o ser continua existindo, né? É muito subsidiário o assunto, por exemplo, vamos ter uma palestra sobre isso, sobre a letra, né? Enfim. As materializações que foram feitas lá em Uberaba, absolutamente polêmicas, ninguém tem mais certeza de nada daquilo, né?
Mas o núcleo principal, né, espírita, da produção do Chico é de natureza intelectual. O Hume estava aberto para isso, só que esse assunto não entrou para ele, né? Mas para ele também os fenômenos que interessavam a sua ciência do homem não eram os fenômenos materiais, eram os fenômenos do espírito, né? Geist, como você gosta, né? Ter aí a preferência por tradição alemã. E, por fim, esse assunto do ensaio do Hume sobre os milagres, esse ensaio ele deixou para publicar depois, né? Isso já estava escrito no tempo do tratado, ele inseriu isso depois na investigação sobre o entendimento humano, né? De forma tardia. Para ler esse ensaio é difícil. A interpretação não é simples, eu conheço muito bem o texto da crítica que foi feita, né, que circulou no meio espírita, não é tão simples. Seja lá como for, é um ponto menor, né? Isso não compromete o resto do programa dele. Eu acho que ele tem completa razão no seu ensaio sobre o milagre, mas ele não está sendo entendido direito pelo Wallace. Bom, mas isso precisaria uma outra palestra, né? Um workshop em que a gente tivesse um junto com o outro, com os dois textos olhando. Não dá para explicar aqui. Leiam e formem o seu juízo, né? Embora não seja simples de entender. Parece simples, porque ele escreve muito bem, né? Ao contrário de autores da tradição alemã ou francesa que usam terminologias muito complexas, né? O Hume escreve usando as palavras do dia a dia, coisas muito simples. Você lê ali, parece que você entendeu, né? Mas assim, tem que ver, aí volta ao ponto. Tem que ver a coerência daquilo, as ligações daquele ensaio sobre os milagres com o resto das coisas que ele falou na obra de epistemologia. E aí, o livro que você mencionou, a investigação sobre o entendimento humano, não é suficiente. Eu conheço muito bem a Lívia, já trabalhamos junto, fui a bancas dela, ela publicou artigos meus, mas tem uma divergência entre nós, né? Ela não gosta muito do tratado, ela prefere o outro livro, né? Mas isso é uma questão interna corporis, né, entre os especialistas em Hume, não dá para desenvolver isso aqui. Obrigado.